Ele comanda a terceira maior rede de academias do mundo, a maior da América Latina. Em 3 décadas, Edgar Corona deixou os negócios numa usina da família para virar dono de uma das maiores redes de academias do mundo e que tem ampliado cada vez mais pelos países. O número de clientes ativos, segundo os últimos dados, tem chegado a quase 5 milhões. Está em mais de 380 cidades e 15 países na América Latina. O Show Business de hoje vai conversar com Edgar Corona, CEO e fundador do grupo Smart Fit. Obrigado pela presença aqui. Demorou um pouquinho para a gente... Estava na hora de vir aqui no Show Business, né, Edgar? Agora deu certo, né? Muito bom. Olha só, eu vou começar pela notícia mais quente envolvendo o seu grupo. Porque o grupo liderado pelo Edgar comprou a rede de academias de spinning, a Velocity. Por que você adquiriu aquela famosa rede, né, das famosas bicicletas indoor no Brasil? Primeiro porque era o melhor produto de mercado, sem dúvida nenhuma, né? O Shein fez um trabalho brilhante. Você tem aí, vamos dizer, uma comunidade construída em cima disso. A gente tinha uma área de estúdios, a gente tinha um bootcamp que é o Race, bootcamp que está indo muito bem. Tinha um conceito de yoga que é o Vidya, né, que é um hot yoga que também está indo muito bem. Um Pilates saindo, que é uma tendência mundial. Tinha um conceito de aula, de treinos intervalados de musculação. E faltava para completar esse colar a bike, a spinning. E aí foi, para que construir do zero se tem um grande operador com um negócio dando certo? Quando você junta tudo isso, o franqueado da Velocity pode ter um Vidya, pode ter um Pilates, ou seja, dentro desse universo de aulas, de queimar ticket, né, para fazer experiências, que é uma tribo diferente, a gente complementa a oferta. Então, agora está completa. Você sabe, Edgar, eu tive recentemente conversando com o Shane Young, né, que é o CEO da Velocity, neozelandês. Isso, e continua conosco. Neozelandês. E ele contou uma coisa que me chamou muito a atenção, porque demorou um certo período quando ele resolveu abrir essa academia junto com um sócio da Austrália, né? Isso. Ele viu a primeira vez um sucesso que estava acontecendo nos Estados Unidos de academias com bicicletas, né? Com muita música e estava explodindo nos Estados Unidos. Ele foi ver, achou interessante, achou que poderia dar no Brasil, mas demorou para deslanchar. Então ele teve que, nas palavras dele, abrasileirar a academia. Você percebe isso nas academias que você tem lançado no exterior? No Brasil é de uma forma, lá fora é de outra forma? Eu acho que cada região tem sua característica. Quando a gente olha a América Latina como um todo, e você olha o Brasil tem 10 Américas Latinas. São Paulo, o estado de São Paulo é maior que a Colômbia, em termos de renda, de gente e tudo. Então, quando você vai para o Nordeste, por exemplo, você tem as aulas, vamos dizer, de dança, de axé e tudo. É uma característica local que dá uma boa pegada. Então, nessas academias, a gente coloca a sala. No sul do Brasil, isso funciona menos. Na Colômbia, que é um país da bicicleta, montanhoso e tudo, então a gente tem, só na Colômbia, aulas de bike dentro da Smart. Então, a gente você tem um formato padrão. Esse formato padrão se repete pela América Latina inteira, quer dizer, então, se você for numa Smart no México, for numa Smart na Colômbia, for numa Smart no Chile, no Peru, na Argentina, em qualquer desses países, Guatemala, El Salvador, você vai entrar com o teu dedo. Você tem tua digital, você não pergunta para ninguém. Quer dizer, o padrão da academia é o mesmo, mas exatamente, tem mudanças de perfil ali. Em algumas regiões, a gente adapta para uma necessidade local, para uma característica local do cliente. O cliente valoriza aquilo é importante para fazer atividade física. Sempre lembrando, Bruno, que no caso da Smart, a gente tem que trabalhar no ticket próximo dos $20. A história que a gente, quando concebeu o projeto, era como democratizar a atividade física, ter alto padrão. Porque também, da mesma forma que o Shein foi lá e viu uma Soul Cycle, a gente foi lá e viu uma Planet. A história da moça do café lá da Avenida Paulista, do Conjunto Nacional, que dizia, por que você não monta uma Biorritmo do meu lado, no meu bairro? Eu falei, você acha que tem gente? Eu falei, tem um monte de gente. Eu falei, quanto você acha que dá para pagar? R$50. Isso virou um mantra, nós precisamos construir uma academia de 50.
E aí você tem que mudar processos. Então, naquele momento, se vendia mensalidade do tipo 6 cheques, 12 cheques, o plano anual, paga à vista, paga a prazo. Foi bom, isso é um complicômetro. Para quem? Você precisa ter uma força de venda para poder explicar isso. Depois ter uma força de escritório para poder fazer isso acontecer. E aí nós criamos um software de recorrência. Falou, você debita no cartão 10 e 20 dólares. Só que o desenho da loja não podia ser aquele desenho de um barracão com equipamento roxo e amarelo que a Planet produzia. Vamos criar iluminação, feeling, criar um conceito que o cara fala assim, eu estou entrando numa Smart e entro numa Biorritmo e o feeling é o mesmo, o vestiário é top, o ar-condicionado é top, as máquinas são as mesmas. A única coisa é assim, a redução de oferta, para não ter diversos montes de salas de aula, etc, etc. E a forma de se operar no recorrência fazia você ter um custo de operação menor. Então a gente conseguiu chegar nos R$50 da moça lá e isso foi um sucesso. Olha só, você está falando, a sua primeira academia, né, da rede Biorritmo, foi lançada em 1996, Zona Sul de São Paulo. Isso. É isso, né? Um desastre. Foi um desastre? Foi. Não, não, conta pra gente, porque é importante você falar. Dono aí de uma das maiores redes do mundo. A primeira foi desastre? Sempre vão dizer, o erro é pedagógico, né? Então a gente fez o primeiro benchmark no Brasil, era 96 para 97, o Brasil estava bombando. A gente escolhe um endereço em Santo Amaro, o bairro, era um bairro, vamos dizer, de imigrantes alemães, de imigrantes, vamos dizer, daquela região. Então o pessoal um pouco mais seguro em termos de gasto, né? O pessoal mais espartano. E, ao mesmo tempo, a gente fez uma academia vertical com pouco parking. E aí, com pouco parking, era só natação, aí falou, não dá certo natação, então põe musculação, chama consultor, não, põe jiu-jitsu, põe isso, põe aquilo, no fim, virou um Frankenstein. Foi assim, mas foi um aprendizado dolorido, vamos fazer a segunda em ordem, aí vamos criar uma experiência, né? Então chama João Armentano, desenha uma academia que era muito diferente de tudo que tinha no Brasil, porque não se usava, ao invés de fazer uma academia parecendo uma padaria das antigas, as coisas de padaria são muito modernas, naquela iluminação branca, né, sem fio nenhum, espelho, piso verde, foi não, vamos botar bosta nisso, contratar uma baita equipe e fazer uma entrega de serviço. Funcionou, mas aí o benchmark muda para fora do Brasil. Falou, como é que se vende? Então trouxemos consultor de venda. Quem cresce lá fora? Falou, reduz a oferta e fica bom em alguma coisa. Então, sala de aula, 2 salas de ginástica, 1 sala de bike. Reduz o tamanho da academia porque o trânsito em São Paulo está piorando. Então, a tua zona primária de influência não podia ser. Me lembro quando eu frequentava a Fórmula, logo no começo, lá em 1990, 91, você saía do Alpes da Cantareira, do fundo do Morumbi, em 15 minutos você chegava na Fórmula. Hoje você sai do Place de Vosges ali, como chama, no topo, não do Morumbi, da Jardim Guedala, demora meia hora para chegar. Então o sujeito não vai para... Reduzindo o tamanho, a gente não precisava ter pressão de preço, porque podia pegar a gente daquele entorno. Agora, o que fez você apostar numa segunda academia, sendo que na primeira foi quase um desastre? Porque você sabe que a maior parte dos empreendedores iam desistir, pelo menos do segmento que apostou, e com o seu caso foi completamente diferente, né? Que você foi apostando, foi para a segunda... Na verdade, eu era sócio, entrei de sócio no negócio desse, achando que era um business que dava pouco trabalho, é o contrário, né? Prestar serviço sempre dá muito trabalho. E aí eu me acidentei no negócio de esqui. É isso que eu queria perguntar, porque assim, a gente está começando aí o papo e eu falei para o nosso espectador um pouco da sua história, né? Que você é formado em engenharia química, tinha uma usina da sua família, né? Trabalhei muito tempo em usina de açúcar, adoro. Usina de açúcar aí. Usina de açúcar e álcool. Edgar, como um engenheiro químico foi parar nesse mundo fitness e virou aí dono aí da 3ª maior rede de academia do mundo? Não, o trabalho em usina sempre foi uma experiência gratificante, né? Eu acho que é um negócio espetacular, porque gera energia, quer dizer, naquela época a gente comentava que assim, nós sequestramos carbono, porque a cana puxa o CO2 do ar e se transforma em carbono para poder crescer e tudo, mas era pouco entendido, né? Energia e tal. E aquilo eu fui trabalhando, aprendendo e tal. Quando chegou em 1995, a 3ª geração entrou, aquilo estava, né, num momento meio complicado, porque o dólar vai 2 para 1 e tal, tudo foi uma coisa, eu vou sair. E quando eu saí, eu estava meio cansado, né, foi um ano bem estressante, eu fui esquiar e caipira esquiando é um desastre, teve um acidente de esqui bastante forte.
E eu era sócio de uma pequena academia, então eu ia fazer fisioterapia, eram 4, 5 horas lá. Falei, eu preciso arrumar esse negócio. E aí, sabe, erramos, o erro faz parte do aprendizado. O que a gente fez errado que não precisa repetir. Então vamos tentar ajustar na segunda. E aí, assim, de erro em erro, de entender que a gente não ter a soberba, ter humildade de sempre falar, quem está fazendo isso, a gente faz muito, viu, Bruno? A gente visita todo mundo o tempo todo, em todos os países que a gente está, pequeno, médio, grande, porque sempre que algum empreendedor está vivo e trabalhando e tendo sucesso ou sobrevivendo, esse cara está fazendo alguma coisa bem feita. Então a gente aprende muito do mercado, do pequeno, do médio, do grande. Às vezes eu me apresento, eu faço mais perguntas do que respondo. É mesmo? Você é daquele CEO que vai para gastar sola de sapato mesmo para ver como é que estão as academias? A gente visita muitas nossas, o time inteiro roda. O varejo, não deixamos de ser uma empresa de varejo de serviço. Muito. E aí, assim, a gente tem a curva de aprendizado, de olhar lá para fora. Toda vez que você viaja, nosso time agora esteve viajando para fora, tudo volta sempre com novidades, sempre por alguma coisa para ajustar, para corrigir.